Donald Trump sempre se orgulha de que, durante seu governo anterior, os Estados Unidos não se envolveram em nenhuma guerra. No entanto, é importante lembrar que ele não foi o único. Joe Biden também conseguiu evitar novos conflitos militares diretos. Apesar disso, há algo que mudou ligeiramente no discurso de Trump. Ele ainda fala sobre paz, mas agora com um exceto implícito. Em um contexto onde as conversas sobre guerra são comuns, a questão não se trata de um conflito tradicional, mas de uma guerra interna que tem ganhado cada vez mais espaço no debate público: a guerra dos Estados Unidos contra o tráfico de drogas. Essa é a próxima batalha que parece se aproximar do tio Sam. Para Trump, os narcóticos estão diretamente ligados à insegurança, à imigração ilegal e aos problemas na fronteira sul do país. E, em parte, isso é verdade. O tráfico de drogas e os cartéis estão inegavelmente conectados à criminalidade, à violência e a todos os desafios associados à disseminação massiva de drogas nas ruas americanas. Nos últimos 5 anos, cerca de 450 mil pessoas morreram por overdose nos Estados Unidos. Esse número é 7 vezes maior que o total de soldados americanos mortos nos 20 anos da Guerra do Vietnã. Esses dados tornam evidente que o problema enfrentado pelo país já ultrapassou as dimensões de muitas guerras históricas travadas por Washington. É exatamente por isso que Trump decidiu tratar essa questão como um conflito de guerra. Assim que assumiu a presidência, ele assinou uma série de ordens executivas, incluindo uma que iniciava o processo para declarar os grandes cartéis internacionais como organizações terroristas. Esse movimento foi direcionado, em particular, aos cartéis mexicanos, mas também incluía outras redes criminosas, como o Grupo Mara Salvatrucha e o Trem de Araguá. Esses cartéis exercem controle por meio da violência, dominando boa parte do tráfico ilegal na fronteira sul dos Estados Unidos. Em certas regiões do México, eles operam como verdadeiras entidades governamentais, influenciando todos os aspectos da sociedade local. De acordo com a visão de Trump, essas organizações representam uma ameaça à segurança do povo americano, à estabilidade dos Estados Unidos e até à ordem internacional. A partir dessa perspectiva, os traficantes de drogas foram colocados no mesmo nível de grupos terroristas como o ISIS e Al-Qaeda, com todas as implicações que isso traz. Essa estratégia levanta uma série de questões importantes. Trump realmente tem o poder de classificar os cartéis como grupos terroristas? O que isso significaria na prática? E como essa guerra seria travada? Os Estados Unidos poderiam, por exemplo, intervir militarmente em países como o México, da mesma forma que fizeram contra o ISIS ou Al-Qaeda na Síria e no Iraque. Essas perguntas são fundamentais para entender o cenário atual e o que pode estar por vir. Contudo, antes de analisarmos as respostas, é importante refletir sobre a comparação entre os cartéis e grupos terroristas internacionais. De um lado, temos os extremistas, que fazem de tudo para impor sua visão de mundo. De outro, os narcotraficantes, que são os reis do mercado ilícito. Ambos sequestram, matam e cometem atrocidades para alcançar seus objetivos. Além disso, ambos controlam territórios estratégicos para operar. Apesar dessas semelhanças, há também diferenças cruciais. Enquanto grupos como o ISIS possuem motivações políticas e religiosas, os traficantes de drogas estão focados exclusivamente no lucro e no controle do mercado de narcóticos. É aqui que entra a abordagem de Trump. Ele afirma que pouco importa a motivação, seja política ou econômica. Para ele, tanto os terroristas quanto os cartéis representam ameaças externas à segurança dos Estados Unidos. Com base nessa lógica, Trump avançou com sua iniciativa de tratar os cartéis como grupos terroristas. Ele utilizou como base legal a Lei de Imigração e Nacionalidade, que permite que o secretário de Estado emita uma notificação ao Congresso. Com o Partido Republicano dominando ambas as câmaras, o processo legislativo seria simples e direto. Se bem-sucedido, Trump poderia utilizar os poderes executivos que foram ampliados após o 11 de setembro para enfrentar essa nova ameaça. Após os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono, os Estados Unidos aprovaram a Lei Pública 10740, que deu ao presidente amplos poderes para usar a força contra qualquer organização que planejasse ou executasse ataques terroristas contra o país. Essa legislação, criada em um contexto de urgência nacional, basicamente se tornou uma carta branca para combater ameaças que Washington considerasse uma prioridade. Donald Trump, em seu discurso, parece enxergar na mesma legislação uma oportunidade para lidar com os cartéis de drogas. Ele acredita que, ao classificá-los como organizações terroristas, seria possível aplicar a mesma força empregada contra grupos como Al-Qaeda ou ISIS. Isso, na prática, poderia significar uma guerra às drogas conduzida com o poder militar dos Estados Unidos, algo que jamais foi tentado em tal escala. No entanto, surge a questão: por que essa ideia,
apesar de estar na mesa desde 2019, não foi levada adiante durante o primeiro mandato de Trump. Naquela época, 2 de seus conselheiros o alertaram sobre os desafios legais, as possíveis brechas na aplicação da medida e as repercussões diplomáticas. A ideia de lançar ataques militares em território mexicano, mesmo que fosse contra cartéis, poderia desencadear tensões explosivas entre os dois países. Trump, em reuniões privadas, chegou a discutir a possibilidade de usar mísseis para destruir a infraestrutura dos cartéis no México. Ele argumentava que isso seria uma resposta proporcional à magnitude da ameaça representada por essas organizações. Contudo, naquele momento, optou por pisar no freio, talvez reconhecendo que o cenário não estava maduro o suficiente para uma medida tão extrema. Agora, no entanto, Trump retorna com uma postura renovada, ideias mais sólidas e uma determinação que seus aliados dizem ser inabalável. Um dos principais defensores dessa abordagem é Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional, que tem liderado os esforços para transformar a classificação de traficantes de drogas em terroristas, buscando ampliar a pressão militar contra eles. Waltz, com apoio de figuras como Christine Noem, secretária de Segurança Interna, tem argumentado que a única solução é partir para a ofensiva. A ideia de Trump, no entanto, vai além de simplesmente classificar os cartéis como terroristas. Ele deseja criar uma legislação que autorize o uso de força militar contra essas organizações, dando aos Estados Unidos a capacidade de responder com força total. Isso abriria portas para ataques táticos, uso de drones, guerra cibernética e até operações navais, sem necessariamente envolver tropas terrestres em combates diretos. A abordagem proposta lembra a guerra ao terror iniciada após o 11 de setembro, mas com desafios próprios. Assim como enfrentar grupos terroristas sem um estado definido foi uma tarefa complexa, combater os cartéis também envolve dificuldades significativas. Essas organizações possuem estruturas informais, operam em regiões remotas e muitas vezes contam com a conivência, ou mesmo apoio, de partes de governos locais. Dessa forma, a pergunta que fica é: como os Estados Unidos planejam lidar com essa nova ameaça? Será que veremos uma coalizão internacional com a participação do México e outros países aliados, ou os Estados Unidos adotarão táticas mais discretas, como ataques cibernéticos e operações de inteligência? Seja qual for o caminho, é evidente que esta guerra às drogas está sendo planejada para ser conduzida em uma escala que ainda não foi vista antes. Porém, é crucial lembrar que Trump não propõe uma guerra tradicional, com tropas invadindo territórios. Sua ideia parece estar mais alinhada com operações de precisão, como as realizadas na Colômbia contra os cartéis nos anos 80. Ainda assim, os riscos são imensos, e as consequências de uma escalada militar nessa direção podem ser imprevisíveis. Assim, a ideia em desenvolvimento parece envolver o uso de drones para realizar ataques altamente direcionados contra plantações, laboratórios, armazéns e pistas de pouso, além de uma intensificação maciça da vigilância aérea e marítima ao longo de toda a fronteira sul. E atenção, esta última questão não é nada insignificante. Durante seu primeiro mandato, o presidente republicano já havia adotado uma postura combativa contra os traficantes de drogas, especialmente nas rotas marítimas, mais do que na fronteira terrestre. Isso não é coincidência. Se analisarmos os dados, veremos que as apreensões de drogas nas fronteiras terrestres dos Estados Unidos diminuíram nos últimos anos. Para os democratas, esses números indicam uma fronteira mais segura, já que os traficantes estariam evitando arriscar grandes quantidades de drogas para dentro do país. No entanto, muitos republicanos interpretam essa queda de forma diferente, acreditando que os cartéis apenas encontraram novas formas de enganar as autoridades. E, nesse caso, um dos maiores problemas está nas apreensões marítimas, que aumentaram em 50% desde 2019 e agora representam a maior parte das apreensões totais de drogas. É por isso que Trump agora pretende atacar os cartéis não apenas em alto mar, mas também em seus centros de produção e distribuição. Essa abordagem, como era de se esperar, não foi bem recebida pelo governo do México. No início, a presidente mexicana reagiu fortemente contra os comentários vindos dos Estados Unidos, afirmando que o México é um país soberano, livre e independente, e que não aceitaria operações militares norte-americanas em seu território. Ela enfatizou que qualquer cooperação seria feita com respeito à soberania do país, deixando claro que colaboração e coordenação não significam subordinação. No entanto, com o passar do tempo e após algumas conversas telefônicas entre Trump e sua equipe com o governo mexicano, o tom mudou. O México começou a mostrar disposição em colaborar, defendendo sua soberania, mas admitindo a possibilidade de trabalhar em conjunto com os Estados Unidos. Isso levanta questões. Foi uma decisão própria do governo mexicano ou resultado de pressões diplomáticas?
Uma possibilidade é que Sheinbaum, ao aceitar operações militares dos Estados Unidos, receba em troca um controle mais rígido da entrada de armas no México vindas do território americano. Segundo o governo mexicano, 75% das armas que chegam ao país têm origem nos Estados Unidos. Esse tipo de acordo poderia ser vantajoso para ambas as partes. Trump conquistaria apoio doméstico ao intensificar a luta contra os cartéis, enquanto Sheinbaum teria um trunfo ao afirmar que está desarmando os criminosos e garantindo a soberania do México. No entanto, o plano de Trump enfrenta um grande obstáculo: a confiabilidade do México como parceiro nessa luta. Como já foi amplamente discutido, o narcotráfico está profundamente enraizado nas mais altas esferas da política mexicana, o que dificulta qualquer esforço real de combate. Não é apenas uma questão de recursos ou inteligência, mas de vontade política. O histórico de corrupção e possíveis ligações de altos funcionários com os cartéis, incluindo o atual secretário de Segurança do México, Omar Garcia Harfuch, é uma barreira significativa. Talvez seja por isso que desta vez Trump e sua equipe estejam considerando uma abordagem mais direta, permitindo que tropas americanas liderem operações contra os cartéis, sem depender tanto da cooperação mexicana. A ideia parece se inspirar em um precedente que, segundo eles, provou ser eficaz: a Colômbia. Trump e seus assessores estão convencidos de que seguir o modelo de Bogotá no combate às guerrilhas e aos cartéis sanguinários, como o de Medellín, pode ser a chave para o sucesso dessa nova estratégia. Agora, o que exatamente está em questão? Poderia haver um novo Plano Colômbia para o México? Nos anos 1990, a Colômbia era um verdadeiro campo de batalha, enfrentando um cenário devastador com conflitos armados entre guerrilhas e a expansão dos cartéis de drogas. Se você assistiu a séries como Narcos ou filmes que retratam a época, já tem uma noção de como a situação era caótica. No entanto, em 1999, surgiu uma solução promissora: o Plano Colômbia. Esse acordo, firmado entre Bogotá e Washington, visava fortalecer o Estado colombiano e buscar a paz. Graças a ele, a Colômbia se tornou uma das principais beneficiárias da ajuda militar dos Estados Unidos, recebendo quase 9 bilhões de dólares na primeira década dos anos 2000. Esse financiamento trouxe equipamentos de vigilância, arsenais de ataque e treinamento intensivo para combater guerrilhas e narcotraficantes. Em 2012, grande parte dos territórios controlados pelas Farc já havia sido recuperada, e a atividade dos cartéis de drogas foi significativamente reduzida. É importante reconhecer que a Colômbia atual ainda enfrenta desafios, mas é incomparavelmente mais segura do que nos anos 1990. O sucesso desse plano reside no comprometimento das autoridades locais em enfrentar os problemas de forma séria, algo que contrasta com a situação no México. O país, embora tenha firmado a Iniciativa Mérida em 2008 com os Estados Unidos, ainda sofre com a corrupção política e a falta de determinação das lideranças para combater efetivamente o narcotráfico. Inicialmente, a Iniciativa Mérida parecia promissora, trazendo helicópteros, aviões de patrulha e equipamentos avançados para rastreamento. Contudo, sua eficácia foi limitada, e o México passou a liderar as estatísticas de violência, superando até mesmo os índices históricos da Colômbia. Além disso, o tráfico de drogas não é apenas um problema externo, ele tem raízes profundas nos Estados Unidos. Em 2023, quase 90% das pessoas condenadas por tráfico de fentanil eram cidadãos americanos. Isso revela que a luta contra as drogas também precisa ocorrer internamente, com medidas rigorosas contra redes de distribuição, lavagem de dinheiro e até grupos farmacêuticos. Mesmo que Trump tomasse medidas drásticas para desmantelar os cartéis no México, especialistas acreditam que as operações seriam rapidamente retomadas, com narcóticos vindos de países como China, Canadá, Índia e outras partes da América Latina. Apesar dos desafios, Trump parece determinado a mudar as regras do jogo e atacar os cartéis de forma mais direta, talvez até mesmo com ações militares. Para um país com o poder dos Estados Unidos, como permitir que criminosos desafiem sua soberania? Resta saber até que ponto o México estará disposto a cooperar e como os Estados Unidos enfrentarão a complexidade desse problema, que não pode ser resolvido apenas com força militar. Agora é a vez de vocês. A ideia de Trump de usar militares contra os cartéis funcionaria? E o que o México fará diante dessa possibilidade?